nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as operações de adição e subtração. Quais seriam os métodos, como ensinar às crianças essas duas operações matemáticas para as crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Bom, nós iremos utilizar dois textos das referentes autoras, que são Mandarino e Belfort, Smalley e Muniz. Elas vão falar sobre o ensino das 4 operações, mas inicialmente nesse vídeo vamos falar apenas da adição e subtração. Então, primeiro as autoras vão colocar a extrema importância de que os conceitos, antes mesmo da criança pegar os números, colocar um em cima do outro e calcular com os algoritmos propriamente dito, a importância de iniciar o ensino com a elaboração dos conceitos. Então, primeiro, ela vai falar sobre a questão da subtração ser decorrente da adição e a adição auxiliar no conceito de subtração. Então, esses conceitos as crianças aprendem desde muito cedo na própria casa, quando ela vê que se ela dá um pouco dos petiscos que quando ela vê que ela dá um pouco da bolacha dela para o colega, para a mãe, para o pai, ela vai ficar com menos do que ela tinha antes. Quando ela ganha alguma coisa, algum brinquedo, ela sabe que ela terá mais brinquedos. Então, esse tipo de noção, ela começa a ser construído o conceito de ganhar, de perder, de diminuir, desde do início ali de forma natural. Então, ela vai falar que esse conceito é essencial antes mesmo, né, de iniciar a escolarização propriamente dita. E ela trabalha isso como um conceito natural dentro ali da aquisição de conceitos da criança. Mais à frente, ela vai falar que é a partir da construção dos conceitos da adição e da subtração que as outras operações acontecem. Então, nós temos multiplicação, que ela depende do conceito da adição e da subtração. A divisão, que nós temos todas essas operações juntas. Então, a adição e a subtração, elas são a base para o restante da resolução das outras operações. Então, um conceito bem construído da criança nas operações de adição e subtração irá facilitar o processo de ensino-aprendizagem aí da criança conforme for aparecendo os outros conceitos que ela deverá aprender. As autoras vão deixar bem claro que nenhuma dessas operações deveria ser ensinado separado. Então, como é comum na sala de aula, né, geralmente começa-se a ensinar as crianças a adição depois da subtração. Entretanto, elas vão afirmar que isso pode ser prejudicial para as crianças, uma vez que aprendendo as operações separadas, como se uma não dependesse da outra, não tivesse nenhuma relação, vai fazer com que as crianças se confundam futuramente, não é? Então, elas vão afirmar que ao ensinar as crianças as operações, os conceitos antes, né, de começar com os algoritmos, é necessário que esses conceitos eles estejam relacionados. Pensem vocês, a multiplicação não é a adição de um número diversas vezes? Então, quando a criança vai começar a aprender a multiplicação, é como se a multiplicação não tivesse nenhuma relação com a adição e nem com a subtração. Sendo que existe relação sim. Assim como a divisão, assim como a subtração e assim como a adição. Elas possuem relações, fatos básicos, elas possuem um padrão de uma regra, né, de resolução. Então, a criança precisa entender que essas operações, elas possuem relação e que começa antes de se aprender o algoritmo propriamente dito. Então, as autoras vão afirmar que a adição, dentre as 4 operações que nós temos, né, é a mais importante, é a fundamental, é a básica de todos, né, e que para a resolução e compreensão do conceito de adição corresponde a 2 tipos de ação, que é juntar ou unir, né, e acrescentar. Então veja, não é só adicionar, você vai juntar também quer dizer uma ação de adicionar, acrescentar também é. Então, esse vocabulário precisa existir quando a professora vai propor brincadeiras, vai propor situações, problemas, para que a turma resolva, né?
Esse vocabulário precisa existir para quando a criança for responder a alguma situação, problema, pensar em alguma coisa na sua própria vida, ela consiga estabelecer essas relações de vocabulário. Elas vão deixar lá, caso vocês não se lembrem, não é? O nome dos termos, da adição, parcela, parcela total. Esse tipo de conhecimento já está nos livros didáticos, bem separadinhos. Geralmente, os livros didáticos exigem que as crianças decorem e escrevam, cada um no seu lugar. E aí elas vêm ressaltar uma coisa que elas trazem que é muito importante. Nenhum dos métodos que as autoras vão citar aí nos textos vão funcionar se a criança não aprendeu o sistema de numeração decimal. Temos vídeos aqui, um vídeo aqui. Então é isso, não há nenhuma metodologia, nenhuma atividade milagrosa. É preciso que o ensino e a aprendizagem tenha aí um percurso hierárquico e é preciso que a gente aprenda o sistema decimal, de numeração decimal, antes de aprendermos sobre o algoritmo de adição, subtração, multiplicação e divisão, porque nós vamos usar o sistema decimal, o quadro valor de lugar. Nós precisamos entender, porque isso vai ser significativo no momento da resolução dessas operações. Entre as diversas metodologias que elas colocam, que são muito interessantes, vale a pena retomar lá para ver se você aprendeu com alguma delas, se você já viu alguma professora dentro da sua prática em sala de aula executar alguma delas. Mas dentre elas eu destaquei aqui a didática tecnicista. Ela vai colocar que esse método, né, esse tipo de trabalho, vai dar uma ênfase muito grande na técnica, no como fazer, né? Então, primeiro, ensina-se às crianças as operações mais fáceis, com um termo, mais um, dois mais dois, três mais três. E depois isso vai ficando mais complexo, com mais dificuldades, né? Com mais números, mais parcelas. E ela vai dizer também que dentro dessa técnica, o modelo, o molde, o como fazer, o passo a passo, ele é ali, ele tem muita ênfase aqui, né? Então, o que acontece? Não se propõe à criança um outro jeito de trabalhar a subtração de outras formas, decompondo, é apenas o modelo onde a criança tem que seguir aquele tipo de resolução, sem muito entender o porquê que isso acontece, por que aquele número precisa estar na reserva, ou como é que faz. E os probleminhas, né, que a gente chama, que são as situações problemas, que a gente pega o contexto da criança para que ela consiga trabalhar os números além do que da forma técnica, não servem para nada além de exigir que elas reproduzam um modelo que ela aprendeu no exercício anterior. Então, esse tipo de didática, de método de ensino, está muito recorrente dentro dos livros didáticos. Então, esse daqui é um recorte do texto da autora, né? Das autoras. Então, Desmoule e da Muniz. Então, nós temos aqui que primeiro começa-se com dois números na parcela, sem reserva, a reserva é aquele número que sobe, né? Que a gente já aprendeu a falar. Então, inicia-se com eles, depois com dois números na segunda parcela, e aí vão se aumentando a dificuldade apenas com exercícios, com modelos a serem seguidos pelas crianças, e as contas, as operações com reserva vão ser aí utilizadas bem depois, lá no final, quando as crianças realmente decoraram ali as técnicas de resolução das anteriores. Então, elas colocam essa técnica, e é muito interessante a gente pensar em como os livros didáticos estão preparados e elaborados. Muitos deles ainda seguem isso à risca, então você vai ter inúmeros exercícios de resolução a partir de um modelo, apenas isso. Sem possibilitar a criança pensar, explicar o porquê ela está fazendo aquela adição, por que esse número se transformou e tudo mais, né? Elas colocam uma coisa muito interessante também, que são algumas ideias para a gente trabalhar a adição. E lembrando novamente, nenhuma dos métodos, nenhum tipo de material diferente, nada disso vai surtir efeito na aprendizagem da criança se antes de aprender sobre as operações
de adição e subtração ela não tiver aprendido o sistema de numeração decimal, certo? É essencial. Então, assim, muitas das vezes a gente pega uma turma que ainda não aprendeu isso no ano passado, ocorreu alguma coisa. As crianças agora, né? Estão tendo aula online, como aconteceria quando elas voltassem para a escola? Então, geralmente, a gente faz um diagnóstico para saber o que elas já sabem, ou o que elas sabem, mas tem alguma dúvida, em que a gente pode ajudá-las a poder avançar dentro do conhecimento matemático. Então, elas vão colocar algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a utilização do material concreto e a variação desses no momento que forem usar com as crianças. Então, a contagem de lápis, de bolinha de gude, de palito de picolé, tudo isso sim deve ser utilizado e deve ser variado para que a criança comece a construir o conceito abstrato do algoritmo. Então ela passa a entender que 4 bolinhas de gude é a mesma coisa que 4 palitos de picolé, é a mesma coisa que 4 lápis, que 4 carrinhos, 4 bonecas. Então essa variação é essencial para que a criança consiga construir esse conceito e entender a quantidade e o numeral, não é? E são a partir dessas experiências que a professora pode possibilitar aí que ela aprenda também as regras, como que nas operações, né, que a gente começa a resolver da direita para a esquerda. Porque nós começamos da unidade, depois dezena, depois centena. O que é diferente quando nós vamos ler um texto, que nós iniciamos da esquerda para a direita. Então, esse tipo de experiência, de conceito, ela pode perceber no meio da ludicidade, da brincadeira, do raciocínio lógico construído de outras formas antes de passar para o papel propriamente dito. Então, elas deixam isso muito claro, que é preciso que o conceito seja construído de forma sólida. Small e Muniz vão afirmar também que a decomposição dos números ela vai facilitar até a construção do pensamento do cálculo mental da criança, que é uma coisa que as autoras também deixam bastante enfoque, que é preciso que a criança consiga imaginar, construir na sua mente aquela operação antes mesmo da operação ser efetivada no papel com números. Então, eu imaginar, fazer com que a criança desenvolva a habilidade de imaginar 4 palitos e depois imaginar mais 2 palitos e tentar somar esses 4 palitos mais esses 2 palitos aí na cabeça, na imaginação. Isso é desenvolver o cálculo mental e que é muito difícil, que é uma coisa que precisa de estímulos, que precisa do concreto para que a criança consiga pegar, para depois ela construir na sua imaginação e estimular a imaginação, o cálculo mental, o raciocínio lógico da criança para que isso seja desenvolvido. Mandarine Belfort vai falar sobre que elas consideram necessário, né, para o processo de construção do algoritmo da adição e que elas recomendam que as operações com reserva façam parte ali do início do ensino das operações, né? Operação com reserva é aquelas que sobe um número, e aí o número fica em cima do outro. Por que que sobe? Ah, ele teve mais de uma unidade. Não posso colocar 2 números ali na ordem da unidade? Por que que eu não posso colocar 2 números na ordem da unidade? Por que que eu tenho que subir um número lá em cima e deixá-lo na reserva? Para isso eu preciso ter noção de qual é o valor de lugar e do sistema decimal. Então retomamos aqui a esse conhecimento que ele tem que ser prévio. Daí, nós partimos para a subtração. E assim como a subtração, a adição também tem os fatos básicos, que as autoras elas recomendam que sejam ensinados antes de tudo. São fatos básicos, as operações com números até 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eles têm resultados parecidos com números diferentes. Então, veja só, nós temos somas e adições. Aqui nos exemplos, nós temos 1 mais 4 é igual a 5. Mas também 2 mais 3 também é igual a 5. Do mesmo modo que 4 mais 1 também é igual a 5. E 2 mais 2 mais 1
também é igual a 5. Elas vão atribuir esse início para que as crianças tenham segurança na hora de realizar as operações, para que elas consigam entender que não é nada de um bicho de 7 cabeças. E os números, eles se constroem até 9, não é verdade? Que também é uma premissa do sistema decimal. Nosso sistema decimal, nós utilizamos os números de 0 a 9. Todos os números são construídos com apenas esses. E as operações e os fatos básicos vai fazer uma brincadeira com isso também. A subtração, por sua vez, corresponde a ações de retirar, comparar e complementar. Então, não é somente ali a noção de perder, de diminuir, de ficar sem. A, a noção também de retirar, comparar e complementar, não é? Também são noções de subtração. E aí, ela vai iniciar e ressaltar novamente que quando a gente inicia o ensino do algoritmo da subtração, que devemos usar aí o algoritmo da subtração, né, como os materiais de contagem do quadro valor de lugar, para que as crianças consigam entender o que seria retirar, como eu faço essa comparação, como eu faço para completar algo. Todos esses exemplos, tem diversos exemplos nos textos das autoras. Elas dão dicas de atividade, é muito interessante para você aí que vai dar aula de matemática para as crianças primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né? Elas ressaltam novamente a necessidade da variação dos materiais de contagem e eu ressalto ainda que na internet existem diversas atividades sobre contagem, tampinhas, histórias, diversos tipos de jeitos de contar. E só que não é somente contar os dedos, é relacionar a quantidade ao número. Então, quando a gente fala contagem, é realmente contar coisas, fazer conjuntos. Ver que 4 unidades corresponde ao número 4 e 4 unidades de qualquer coisa. Não apenas contar a ordem dos números, certo? Que geralmente fazem assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Mas o que corresponde também ao número 2? Se eu escrever os números apenas na sua sequência, a criança, será que ela já consegue fazer a relação entre aquele número escrito e a quantidade que ele está representando? É esse o conceito que a criança precisa aprender antes de iniciar a fazer as operações matemáticas. Então, é ela entender que aquele número 2, escrito na lousa, ele representa a quantidade de duas coisas, duas qualquer coisas, coisas grandes e coisas pequenas. Aquele 2 tem o poder de simbolizar duas coisas, de representar duas coisas, seja elas quais forem, seja elas cidades, países, coisas concretas. Então, elas precisam compreender esse conceito que é muito abstrato, não é? Antes aí da introdução dos números propriamente ditos. Outra técnica interessante que ela coloca é a técnica dos pontinhos, que nessa técnica atribui-se 10 unidades, né, ao algarismo superior e 10 ao algarismo inferior, o que faz com que eles permaneçam aí com a mesma, no final das contas, né, com a mesma quantidade. Então, não há perca de números nesse método, apenas atribui a eles para que sejam ali, que a gente possa efetuar a conta, né? Então, na nossa técnica atual, geralmente a gente corta um número, não é? E aí ele perde e dá para o vizinho, não é? Esses termos que a gente usa. Então, as autoras também colocam isso como algo essencial para a gente retirar do nosso vocabulário. Então, nós iremos transformar os números, nós iremos preparar os números para efetuar a operação. É muito importante que nós troquemos, não é, esses termos. Então, ao invés de falar emprestou, pegou emprestado, perdeu,
que falemos que nós estamos transformando o número, nós estamos preparando o número para que nós consigamos efetuar aí a operação. Então, é realmente um policiamento, né, nosso, porque nós aprendemos assim, mas é porque nós aprendemos de um jeito que nós iremos reproduzir esse mesmo jeito para sempre. Então, quando nós utilizamos o palavreado correto, quadro, valor de lugar, não casa do número, a ordem do número, como já foi dito no vídeo passado, nós também iremos reutilizar outros termos que não empresta e nem perdeu, nós iremos transformar o número, nós iremos prepará-lo. O que acontece com o quadro valor de lugar? Ela aprende como casinha, como a casa do número, onde é que mora o número. E aí, quando ela chega no quarto e quinto ano, ela se depara com a palavra quadro valor de lugar. Meu Deus, que coisa difícil, eu nunca vi isso. Mas viu, ela sabe, ela aprendeu com nomes diferentes. Então, quando esse vocabulário ele é usado pelas professoras desde a alfabetização até antes da educação infantil, auxilia a criança a, conforme ela for passando de ano e tendo os níveis mais difíceis da matemática, e essas palavras forem surgindo, não cause estranheza a ela. Ela já esteja familiarizada com o que é um quadro valor de lugar, o que é ordem. Ela já esteja ela já viu isso, a professora ensinou, ela sabe o nome correto. Ela não vai precisar se readaptar, relacionar outro nome àquilo que ela já aprendeu, que ela já internalizou. Isso facilita muito no avanço da criança, não é? Esse daqui é uma das sugestões, né, que a gente realmente utiliza. Então, veja só, 25 menos 9. Temos aí na unidade 5, eu não consigo tirar 9, não é? Então, eu vou ter que preparar os números para efetuar a operação, antes de iniciá-la. Muito bem, então como vou preparar o 5, eu vou pegar do número 2, que está na dezena, vou também prepará-lo, não é? Ele vai ter que, para que eu consiga efetuar essa operação, eu preciso fazer com que o 5 seja maior que o 10. Então, nós iremos ali na dezena retirar uma dezena e atribuir ao 5. Veja, nosso sistema numérico de numeração decimal é decimal. Então não tem como eu pegar uma unidade ou 5 unidades da dezena para completar ali o número 5 e aí ele virar 10. Eu não consigo fazer isso. Nas operações, os números são absolutos. Então não tem como pegar 1, 2 para completar. Não consigo. Se eu preciso pegar algum número ali da dezena, eu vou ter que pegar uma dezena inteira. E aí é por isso que a gente coloca 10 na unidade. E o 5 vira 15. E o 2, que está na dezena, ele perde uma dezena e se torna uma dezena. Que antes eram duas, né? 25. Então temos aí. Geralmente nas escolas a gente faz um risquinho nos números embaixo, para a criança poder visualizar melhor. Então, esse tipo de dinâmica, de jeitos como a gente trabalha com a criança, depende muito do professor. Mas, geralmente a gente dá uma riscadinha para a criança compreender melhor do que se trata, né? Porque esse número foi transformado. Então, o 5 não é mais 5, ele se transformou em 15, porque foi atribuída a ele uma dezena ali do 2 da dezena, né? Então, o 2, ele já não vale mais 2, ele vale uma dezena. E o 5 se transformou em 15. Assim, eu consigo efetuar essa operação, porque eu consigo tirar 9 do número 15. Então, esse tipo de procedimento, como faz? Deixa as crianças falarem. Por que a gente fez isso? Por que eu tirei uma dezena do 2? Por que o 5 não pode efetuar essa operação? Por quê? O que tem de diferente? Fazer com que as crianças falem, que elas expliquem, que elas expressem, auxilie o professor na hora de programar as atividades, porque ele vai conseguir, vai ficar mais claro para ele no que a criança tem dúvida, o que ela pode ter entendido errado ou não entendeu. Esse tipo de diagnóstico ele deve ser feito pelo professor.
Então, a partir do que a criança conseguiu explicar para o professor vai conseguir reelaborar sua prática, levar outros tipos de atividade, passar a revisão para a turma e também para esse aluno. Então, falar o processo, por que a gente fez isso? E agora, o que a gente faz? Dá para tirar 9 do número 5? Não, por que não? É menor. Então, o que a gente pode fazer? Nós precisamos preparar, nós precisamos transformar o 5. E para a gente transformar o 5, quais são os números que eu tenho ali para poder ajudá-lo? Nós temos o 2 que está na dezena. E assim, fazer com que as crianças raciocinem como é construído os numerais, que aí ela vai precisar da noção do sistema de numeração decimal, do quadro valor de lugar, para que ela entenda essa lógica da unidade, da dezena, que não podemos pegar um só para completar ali os 5, porque isso complicaria muito mais a nossa vida. O sistema de numeração decimal, ele faz com que as contas sejam mais práticas. Pensa só eu ter que tirar 5 unidades de uma dezena e vai completar 5, aí a dezena vai ficar faltosa. Como que eu vou completar uma dezena do 2, sendo que não tem mais nenhum número? Então, nós precisamos iniciar o conceito, antes do conceito de adição e subtração, a aprendizagem e o conhecimento do sistema decimal, que é o nosso sistema, né? Também existe, elas vão colocar lá, o algoritmo de compensação, que é bem parecido com os pontinhos, não é? Veja lá aqui, ó. Então, nós temos a atribuição de uma dezena para o 5 e a atribuição de uma dezena para o 2. Veja que ninguém perde, só ganha, né? Então, nós temos aí, ó, do lado de cá, 116. No outro exemplo, ele já virou 126, então atribuiu-se uma dezena ao 2. E em cima, 425, 5 transformou-se em 15. Foi compensado de que ele não conseguia fazer a operação, não é? Então, não se altera o resultado, apenas atribuiu ali uma dezena. Bom, resumindo aqui o nosso vídeo, para a gente pensar realmente, né, que foi dito aí inúmeras vezes, que não tem um método milagroso para se ensinar a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. É necessário que a criança primeiro tenha conhecimento e aprendido sobre o sistema de numeração decimal. É necessário que ela aprenda primeiro os conceitos, né, o abstrato ali, antes de iniciar o algoritmo, que são as contas, que são um número em cima do outro, que são os sinais, o tracinho. É preciso que ela construa esse conceito antes. Então, geralmente esse conceito a gente trabalha ali na educação infantil, 5 anos. No primeiro ano, a gente também está trabalhando quando as crianças já começam a elaborar o de utilizar os algarismos. Depende da escola onde você vai trabalhar. Se for no CMEI, já é uma realidade diferente. Se for uma escola pública, já é uma realidade diferente. Dependendo da escola particular, também dependendo do material que ela adota. Mas, enfim, enquanto professor, conhecimento que você pode passar para o seu aluno, é preciso que previamente, antes de qualquer coisa, ele saiba o que é o sistema de numeração decimal. E que vocês consigam construir o conceito de adição, subtração, antes mesmo de passar a conta para o papel. A questão do material de contagem, não é? Dizem que professora que fica recolhendo coisas de artesanato, que recolhe lixo, que guarda lixo, não é? Que diz isso de nós pedagogas. Nós utilizamos todo esse lixo, que não é lixo, são materiais que podem se transformar em materiais didáticos e tem muitos jeitos de fazer isso de uma forma bem divertida e bonita aos olhos, né? Então, nós temos diversos tipos de tampinhas coloridas, as crianças também podem trabalhar com isso. Fazer o próprio material dourado com diversos materiais, com aquelas continhas de fazer pulseira, de fazer colar. São diversos jeitos que a gente pode utilizar para contar, para construir ali a relação entre quantidade e numeral, diversas coisas para se contar, desde coisinhas pequenas, grão de arroz, grão de feijão, a coisas grandes, lápis, coisas da sala, coisas que a professora pode trazer, folhas de livro, folhas de jornal, enfim, diversificar o material concreto para estimular a criança ali a fazer os cálculos mentais. Então, todas as autoras vão enfatizar a importância
das crianças iniciarem desde cedo ali os estímulos para tentar fazer o cálculo mental. Então, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 1. São os fatos básicos, né? Fazer com que elas consigam desenvolver isso elaborando em cálculo mental. Então, para que elas não fiquem sujeitas a apenas inseguras para utilizar somente o material concreto, o que acontece muitas das vezes. Elas ficam inseguras e querem sempre ter algo para contar. Então, ou é o lápis, ou é os dedos, aí 2 mais 3. Elas precisam do concreto, elas ainda não conseguiram construir a abstração e usar a imaginação para poder realizar essa operação. Então é essencial que esse movimento seja feito, para que ela não dependa dos dedos, de contar pauzinhos, de utilizar lápis para poder contar, né, ábaco e tudo mais. Utilizar o vocabulário correto, que já falamos sobre isso, né? Finalizamos com escutar as crianças. Escutar, pedir para que elas expliquem. E agora? Como nós fazemos essa conta? Pode falar para mim. O que a gente faz agora? E agora? Mas e se eu colocar esse número aqui? Pode? Por que não pode? Esse tipo de pergunta, de deixar a criança explicar o que ela entendeu, para que você consiga verificar que ponto que você vai precisar explicar novamente de um outro jeito, com uma outra atividade, com uma brincadeira. Isso ajuda muito dentro do processo educativo, porque vai fazer com que nós, professores, acertemos aí em grande parte das atividades e das brincadeiras que a gente leva para as crianças. E aí, sendo cada vez mais produtivo, não é? É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.